palavra, pegue a palavra e abra aí no livro de Atos. Nós estamos estudando agora o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando nesse livro, caminhando com a igreja emergente, caminhando com a igreja que está surgindo, vamos usar assim a expressão, né? E ela vai surgindo e nem nome de igreja, chama o primeiro de a seita do caminho, aqueles que estão no caminho. Era assim que a igreja era conhecida, era um grupo de seguidores daqueles do caminho. Então, são seguidores e eles são do caminho. E o caminho é Jesus, e eles estão querendo viver, perceber a presença do Senhor Jesus através deles. Daí um certo pouco, no livro de Atos, a gente percebe que eles são chamados agora não de os do caminho, mas depois de cristãos. Eles passam a ser chamados de cristãos porque eram vistos como exatamente seguidores e imitadores de Jesus Cristo. Gente que queria ter o bom perfume dele, gente que queria ser luz, assim como ele é luz, ele é nós, então nós brilhamos. E aí as pessoas começaram a chamar aquele grupo de seguidores, aqueles que eram da seita do caminho, dos seguidores do Nazareno, começa agora a chamá-los de cristãos, parecidos com o tal de Cristo, né? Parecidos com o tal de Cristo. E aí, assim, a igreja vai desenvolvendo, vai crescendo. Primeiro começa em Jerusalém e tem muita dificuldade para sair de Jerusalém, tem muita dificuldade para espalhar, né? Tanto é que Lucas, esse é um dos registros mais fortes daqui no livro de Atos, porque Lucas está registrando como é que a igreja foi rompendo os limites, rompendo os buracos, os ataques, as barreiras que se levantavam contra o Evangelho, contra Jesus, contra a igreja, contra o corpo de Cristo, e como é que esse corpo de Cristo vai saindo de uma seita do Nazareno, uma seita dos do caminho apenas, como se existisse os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, que eram seitas judaicas, e aí também tem a seita do caminho, do Nazareno. Não, mas aí a igreja vai rompendo tudo isso. A igreja não é só para judeu, a igreja não é um grupo apenas. Não, a igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo não é apenas para um determinado grupo, esse corpo é para espalhar e é para abarcar a humanidade, para que todos possam fazer parte, né? Então a igreja vai rompendo. Isso vai rompendo passo a passo, pouco a pouco, pedaço por pedaço. Tem hora que ele é feito a partir de um posicionamento pessoal, mas tem hora que ele parte para um posicionamento já teológico, isso é, o que a igreja é, o que a igreja crê, como é que o evangelho se coloca, nós somos salvos por meio de quem? Por obras da lei ou por graça, não é? por Jesus. Então eles vão sendo estipulados. Para eu ser salvo, para eu fazer parte do povo de Deus, eu tenho que me tornar um judeu, eu tenho que ser circuncidado, eu tenho que guardar os rudimentos da lei também, eu tenho que fazer sacrifícios, e a igreja vai rompendo isso. Então, em Atos, você vê a igreja que começa em Jerusalém, vai terminar em Roma, né, sem nenhum impedimento. Interessante como Lucas termina o seu livro com esse advérbio, desimpedidamente. É assim que a igreja termina. Isto é, agora ela está livre para ser aquilo que Deus planejou para ela. Ser livre para poder ir até onde o Senhor tem planejado, ir até os confins da terra, até que o último ouça. A igreja não é apenas para um grupo seleto, não, ela tem que romper. E é impressionante porque desde aquela época também tem lutas. Existem muitas igrejas evangélicas hoje, aqui no Brasil, que não tem nenhuma visão missionária. Não tem visão missionária. Eles apenas estão vivendo pensando a partir de si mesmo, a partir das suas necessidades, a partir do seu umbigo, a partir do seu arredor ali, do seu grupinho, e estamos aqui para manter o nosso status quo, né? E às vezes quando chega uma pessoa, ou um visitante, ou uma pessoa que
carente de uma palavra de consolo, de ânimo, de fé. Às vezes essa pessoa que chega com seus carrapichos, com seus problemas, e aí até a igreja isso incomoda, porque dá trabalho para cuidar, não é? E a igreja às vezes está acostumada apenas ao seu grupo, ao seu arraial. E é preciso demolir essas coisas e abrir os horizontes e a visão. Não é à toa que precisamos fazer tantas conferências missionárias, precisamos desafiar as pessoas para a obra missionária. E quando chamamos obra missionária, algumas pessoas pensam que é como se fosse uma parte da igreja. Isto é, para alguns, esses alguns têm chamada missionária. Eu tenho um chamado mais pastoral, e fica parecendo que eu posso desassociar o chamado pastoral do chamado evangelístico, de ganhar almas para Jesus, de enviar obreiros, de enviar missionários pelos 4 cantos da terra até que o último ouça. Não dá para você ser crente e ser apenas alguém tacanho e bitolado. No entanto, a gente vê muito disso ainda, pessoas que não têm ainda, eu diria, o entendimento coerente, correto, daquilo que é a igreja, do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que a gente possa desenvolver isso. E livro de Atos dos Apóstolos, desde a origem, então, ele reafirma o quê? A igreja não pode ser impedida, ela tem que caminhar desimpedidamente, livre. Agora, parece até num contrassenso, porque a ideia é a igreja ser livre, então os seus apóstolos, seus pregadores também serem livres, mas agora nós estamos aqui no capítulo 25 de Atos, e Paulo está preso, e praticamente daqui até o final da sua vida, ele vai enfrentar o tempo todo cadeias, prisões, e vai morrer numa desses momentos difíceis. E ele até vai escrever, olha, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Aliás, é até bom o fato de eu estar preso, mas a palavra de Deus vai alcançando, vai entrando, vai participando em tantos lugares. Tanto é que Paulo, depois que ele chega a Jerusalém, né? Vimos isso no capítulo 21, 22, até o capítulo 24, ele está em Jerusalém, chega lá, ele é preso, e ele é açoitado, ele apanha pra caramba, aí ele vai ficar aquartelado, vai ter audiência, aí o pessoal arma uma cilada e ele precisa, ele é guardado, eu diria, pelo Império Romano, ele é levado para um outro lugar. E aqui eu queria compartilhar com você, nesse momento em que ele está 2 anos, tem 2 anos que ele está esperando. Jesus apareceu para ele lá em Jerusalém, quando ele deu o testemunho, e Jesus aparece para ele, vai ali onde ele está e bate um papo com ele e diz, coragem, e assim como você deu testemunho em Jerusalém, importa que você faça isso em Roma. E não foi de imediato, não apareceu nenhuma passagem de ônibus ou de avião ou de jumento ou de cavalo, não apareceu nada, ele ficou preso. E ele vai ficar cerca de 2 anos lá, guardados lá, esperando e pacientemente dizendo, está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus mandou, Ele é que vai fazer cumprir. Não é? É Ele, é a promessa dele. Aí a coisa que eu tenho batido na tecla de dizer da importância de você perceber e de você descansar no fato de você é dele, ele te chamou e ele tem um plano para a sua vida e ele está mais interessado em todas as coisas do que você imagina. Né? Ele é que tem pensamentos maravilhosos de paz, mas ele é que nos conduz a toda a verdade. Ele começou a boa obra em você e ele vai conduzir. Espera, descansa no Senhor e esteja pronto. Esteja pronto. Não fique enrolando. Está pronto. Estou pronto. Estou pronto para ficar, estou pronto para partir, estou pronto, não é? E estou descansado na sua provisão. No capítulo 25, então, abra sua Bíblia aí, no versículo de número 13, aparece as seguintes expressões. Versículo 13 do capítulo 25 de Atos. Tá cá? Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo.
Bom, deixa eu te falar alguma coisa. Festo era o governador ali de Cesareia. Era o governador. E esse Agripa era o rei, e era um rei da região. Deixa eu tentar te situar um pouquinho. Às vezes eu lia o texto e dizia assim, ó, eu li assim, ó, passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice, e eu pensava que Berenice era a esposa do rei Agripa. Então, em primeiro lugar, o rei Agripa e a Berenice não são casados. O rei Agripa e a Berenice são irmãos. E o rei Agripa, ele é um descendente de Herodes o Grande. Lembra que na época de Jesus, quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente, foram lá, bateram papo lá com Herodes, que era o rei, então, da Judéia. Ele era um idumeu, mas ele era o rei da Judéia. Reconstruiu o templo, aquele templo que Jesus vai dizer em 3 dias vai destruir, etc, etc. Então o pessoal ficou, ficava negócio. E aí esse rei Herodes, ele morre logo ali, perto do nascimento de Jesus. E o seu reinado, ele era um rei debaixo do Império Romano, entende? Ele tomava conta, ele era o rei da Judéia, porém, ele é subserviente a Roma. Os filhos dele pegaram, então dividiram. Um ficou lá em cima, outro ficou lá embaixo, outro ficou no meio. Então dividiram a área que o Herodes dominava. A Agripa, ele vai ser o bisneto, deixa eu ver, depois de Herodes vem o pai, depois vai Agripa I, esse é o Agripa II. Então, quando você tem aqui, Lucas está digitando, vem o rei Agripa, na história ele é conhecido como rei Agripa II. Berenice é a irmã dele. E ele é rei ali, ele tem ali, ele está debaixo da autoridade romana, mas ele tem o conhecimento, ele está com a linhagem desde de Herodes, né? Então ele já é ali o bisneto ou tataraneto de Herodes, e ele está mandando, ele manda também naquela região, e ele vai ficar dominando até a queda de Jerusalém. Dizem que ele vai morrer por volta do ano 100 em Roma. E aí o rei Agripa desce com a irmã dele, a Berenice, e eles descem para Cesareia, para conversar lá, para saudar a Festo. E como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix era o governador anterior, e o Félix é aparentado com Agripa, casado com uma irmã do rei Agripa. E aí o Félix passa o governo dali da Cesareia para o Festo, e o Festo vai dizer, aí, o que eu faço com essa história aqui? Aí a respeito de quem? Versículo 15, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Aí eles respondiam que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, marcaram. Então olha que coisa interessante. Paulo está preso, está lá à disposição.
vem o pessoal para ouvir, e o Festo, que não entende nada da questão judaica, o Festo falava de um negócio, falava de um tal de Jesus que morreu, mas que o tal do Paulo está dizendo que está vivo. Eu não entendo dessa coisa aí, quer dizer, o Festo ficou ali. Mas o Agripa, então, quis ouvir. E aí, do versículo 23 até o final, é esse momento do encontro de Paulo com o rei Agripa. E aí tem umas coisas deliciosas que eu queria nessa noite que você atentasse. Note que nós estamos lendo como é que o evangelho, porque Paulo está preso, né? Veja, porque Paulo está preso, ele tem o privilégio, a possibilidade de falar ao governador Félix de Roma. Ele tem oportunidade de falar agora ao Festo, outro governador ali da Cesareia. E agora ele tem oportunidade de falar ao rei. Não teria essa oportunidade se não tivesse ali preso, se ele não tivesse apelado para César. Interessante como a gente vai vendo as coisas. Se a gente tiver uns olhos bons, aguçados e um coração espiritual, a gente vai vendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós às vezes não percebemos, nós às vezes limitamos e não olhamos com um olhar mais abrangente aquilo que realmente Deus está fazendo. Mas o que está mostrando na vida de Paulo, e Paulo vai escrever isso depois, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, Paulo está escrevendo e está vivenciando isso. Ele não teria outra oportunidade. Mas agora as oportunidades estão se abrindo. E ele vai falar ao descendente de Herodes, que reinava naquela época, ali na região. De fato, no dia seguinte, versículo 23, Agripa e Berenice, volto a dizer, são irmãos, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Esse cara aí, esse é o homem. Porém, eu achei que ele nada praticara o passivo de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Cadê? O Festo estava enrolando, que eu vou mandar ele para Roma e vou mandar o quê? Ah, ele é acusado de quê? Ele não conseguia nem fazer uma acusação compreensível, e nem César ia entender nada, pensava ele. No capítulo 26, versículo 1, Agripa toma a palavra, dirigiu-se a Paulo, dizendo: é permitido que eu useis de palavras em tua defesa. Então Paulo, que lindo, capítulo 26, Paulo vai fazer uma maravilhosa pregação. E ele vai contar a sua conversão. Vai contar e vai fazer o link com o Agripa, dizendo: você conhece isso, você sabe disso. Quer dizer, usando o próprio conhecimento do rei Agripa como confirmação da sua verdade. E aí ele vai pregando, ele vai ensinando, ele vai falar. Se você tiver paciência, eu vou ler. Né? Olha só, diz o texto. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. E por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio.
se assim quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Severa no sentido de querer cumprir rigorosamente aquilo que estava na lei. Esse era o propósito dos Hatsidins, dos fariseus. E ele, Paulo, foi criado. Por isso que ele dizia assim, olha, era severa, rigorosa, e eu fui criado ali. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que, por Deus, foi feita a nossos pais. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança ao rei que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, olha que lista que Paulo vai falar que ele fez. Encerrei muito dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Parece que não foi só Estevão que a gente relembra, primeiro mártir. Parece que não foi só Estevão que foi alvo desse ataque e até da morte, do sacrifício. Porque Paulo vai dizer que botava na prisão e quando dava e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então parece que quando Paulo fala lá na frente que ele era o principal dos pecadores porque ele perseguiu a igreja, ele não perseguiu apenas Estevão. Estevão foi o primeiro. Mas muitos outros que não têm nomes para nós, não está registrado, também deram suas vidas pelo testemunho de Jesus. E Paulo está dizendo que ele dava o voto, ele concordava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Quer dizer, o que Paulo está fazendo? Paulo está contando a história para o Agripa de uma maneira que o Agripa entende, porque ele é conhecedor dos costumes judaicos. E Paulo está dizendo, se eles quiserem falar, isto é, se os judeus quiserem falar, isto é, se os sacerdotes quiserem falar, se aqueles que me acusam quiserem falar, vão dizer que me conhecem, que sabem, que eu fiz isso mesmo, que eu perseguia. O problema é que agora eu mudei de lado. Olha o que diz mais o texto. Estava indo, comissionado para Damasco, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora. Interessante o trocadilho. Acho interessante o trocadilho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E Paulo vai dizer que ele aceita do caminho. Mas aqui a expressão é, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora. Estou caminhando, mas eu estou caminhando fora. Eu estou fora do caminho. Eu estou indo, mas não estou nele. É interessante o trocadilho aqui. Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É interessante Paulo colocar esse pedaço aqui, né? Porque Jesus vai se apresentar para ele na estrada, ele se prostra, aquela luz o cega, ele ouve a voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, eu queria fazer tudo contra esse tal de Jesus, o Nazareno, ele perseguia esse aquilo outro, e agora ele pergunta, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Quem és tu?
Não é? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Não, eu estou perseguindo essa igreja, esse grupo aí, essa seita de maluco. E que negócio que é esse? Não, como é que é feito isso? Dura coisa é para você recalcitrares contra os aguilhões. Essa é uma expressão muito interessante, porque Paulo vem perseguindo a igreja. Ele vem com sua lança, com seu aguilhão, com seu espeto, com a sua espada, né? E vem entrando de sola, e ele vem para defender a sua tradição, para defender a sua religiosidade, para defender, ele vem aqui de todas as maneiras, e nesse tentar defender, ele ataca tudo que se levanta contra Jesus, contra o Evangelho, contra a palavra, e ele vem com aquele aguilhão e ele persegue. Mas agora Jesus está dizendo, você é dura coisa para você, vai ser difícil para você se voltar contra o aguilhão. Você recalcitrar contra aquilo que você empenha. E agora você vai partir e vai fazer o contrário. Você vai ser perseguido pelo mesmo aguilhão. É disso que ele está falando. Ele vai voltar e vai ser perseguido. E isso é muito duro. Quantas vezes você, por conhecer ao Senhor Jesus, encontrar com o Senhor Jesus, então o que ocorre? Você entrega o seu coração, a sua vida e diz, eu quero viver para o Senhor. Maravilha, você quer viver para o Senhor, mas o que significa? Significa que pessoas que talvez fossem amigos, agora vão começar a olhar você de uma maneira diferente. Pessoas que outrora te dava cobertura, né, agora vão dizer, ih, agora virou crente, agora ele não faz mais isso não, agora ele não está mais interessado nessas coisas. Né? Agora ele não gosta disso, não gosta daquilo outro. E aí começa a fazer barreiras. E tem certos lugares, e certos países, e certos momentos que pessoas são expulsas da família, né? São diminuídos, são afastados, perdem amizade, às vezes perdem até família, perde marido, perde esposa, entre Jesus ou a igreja ou eu, e aí a pessoa fica acuada. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um período assim muito gostoso, entre aspas, né? Em que a gente praticamente não tem perseguição, tranquilo, é bom, é fácil, até quase é moda ser evangélico. Nós estamos vivendo uma época em que parece que legal, que bom, não tem problema não, e não percebemos o quanto que existem por aí lugares no mundo em que cristãos estão literalmente sendo perseguidos e estão enfrentando esses aguilhões na sua carne, no seu corpo. E se você é crente, você se converte. O que é conversão? Conversão é uma volta, né? Conversão é uma mudança. Eu estava fora do caminho fora. Não, mas agora eu estava caminho dentro. Eu estou com, eu ando em. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Entreguei o meu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu já entreguei o meu caminho, eu estou nele. Eu não estou caminho fora. Eu estou agora ali, grudado. E isso é uma conversão, é uma volta para o Senhor e Salvador Jesus. Dura coisa, às vezes é. E é verdade, querido, porque quem quer ser cristão mesmo tem que olhar para si. Tem que se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há conversão. Não há conversão sem arrependimento. E arrependimento é você reconhecer as besteiras que você faz ou fez, os erros, os desatinos, virtuais ou não, e você diz assim, pecador, errei, falhei, eu não quero mais errar, eu não quero ir mais nesse caminho fora, eu não quero mais ir por o caminho de perdição. E aí você volta, olha, às vezes tem um preço para pagar.
Não é à toa que o Senhor Jesus vai dizer que é preciso tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz e segui-lo. E quem não tomar a sua cruz, não dá, não é digno, não anda com. Então, dura coisa. Há uma proposta, você entregar sua vida para o Senhor significa que algo diferente. Não dá para você viver a mesma vidinha governada, dominada, subjugada, como vivem os cuidados desse mundo ou como vive o príncipe da potestade do ar. Aliás, Paulo vai dizer que nós, outrora, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos segundo o ando muro. Nós éramos, como uma expressão lá do interior, nós éramos Maria que vai com as outras. O pessoal vai, nós vamos. Mas agora eu entreguei minha vida para Jesus. Não, agora eu sou de Jesus. Outrora eu fazia a vontade da carne e dos pensamentos e era como filho da desobediência. Opa, agora não. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Você outrora zombava dos crentes ou podia fazer as piadinhas, mas agora, de repente, vão fazer piadinhas com você e você vai dizer assim, dura coisa. Paulo era perseguidor e agora Paulo passa a ser perseguido. Versículo 15 aqui do capítulo 26, ele diz, então perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo podia falar, não, eu estou perseguindo um grupo de seguidores fanáticos, o pessoal fanático ali, o pessoal religioso. Não, você não está perseguindo pessoas, nem instituição, nem igreja, você está perseguindo a mim, a Jesus. Isso é uma expressão interessante que deve trazer para você conforto e consolo, porque quando alguém persegue a você, não persegue a você, persegue a Jesus. Quando você anda seguindo o caminho, não fora do caminho, mas dentro do caminho, no caminho. Fui perseguido. Opa, não é você, é Jesus. E você pode dizer, Senhor, toma conta. Senhor, estende a tua mão, Senhor, guarda, Senhor, abençoa, Senhor, repreende, mas deixa na mão do Senhor. A ira pertence a Ele, né? Dai lugar à ira, deixa Deus tomar conta e você descansa na providência. Levanta-te, versículo 16, e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. E aí Paulo já dá ele corta o momento dele em Damasco, quando Ananias vai lá visitar, ele já diz logo, eu estou te enviando. E aí tem a visão, a tarefa, a missão de Saulo já escrachada, colocada claramente. Versículo de número 18. Eu lhes envio para os gentios. Para quê? Versículo 18. Para lhes abrires os olhos. Qual é o papel meu e seu aqui? Quando você prega o evangelho no Uruguai, no Paraguai, quando você prega o evangelho no sul do Brasil, ou nos ribeirinhos, ou na Amazônia, ou na África, ou na Ásia, quando você vai pelas nações para onde o Senhor mandou, nos povos não alcançados, o que é que você faz? Está lá, para lhes abrires os olhos, para que eles possam ver, porque o Deus desse cego cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não estão conseguindo ver, impressionante. Hoje, então, que as pessoas estão falando mal da Bíblia, mal da igreja, e para piorar, a igreja tem tanto mau testemunho que ajuda aqueles que são cegos e que querem continuar cegos. Não conseguem discernir da mão direita e da mão esquerda. As pessoas estão vendo muito mais a não verdade, a inverdade, a mentira e valorizando a mentira do que o Criador. Como se Deus desejasse alguma coisa de ruim para nós. Como se na Bíblia tivesse alguma coisa ruim para nós. Como se as leis, os mandamentos, a palavra de Jesus tivesse algumas coisas que nos prejudicasse profundamente.
Como se na Bíblia tivesse alguma coisa que não fosse a expressão de amor, de graça e de perdão. Ah, como as pessoas estão torcendo esta palavra, como eles torcem a verdade. Levanta-te, você precisa abrir-lhes os olhos e os converteres, das trevas para a luz. Essa é a palavra do Evangelho. Por que nós vamos aos campos? Por que pregamos? Por que evangelizamos? Por que estamos aqui agora? Para abrir os olhos das pessoas. Que mais? Para converter. Converter, queridos, é que a pessoa se volte saia das trevas e volte-se para a luz. Saia da sua maneira de andar fora do caminho e entre e caminhe no caminho que é Jesus. Ele dirige, ele orienta, ele guarda, ele constrói a sua e a minha vida. Não é? Esse é o propósito. O que mais? Versículo 18. E das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Olha o que Paulo fala. Está sendo travada uma batalha espiritual. Em Coríntios, Paulo vai escrever dizendo que o Deus desse século, o Deus minúsculo, quando ele fala do Deus desse século, ele está falando do inimigo de nossas almas, está falando do diabo, do canela fina, do capeta, bota o nome que você quiser, dos demônios, enfim, que tem poder, potestades, que escravizam, que cegam, que roubam, que matam, que destrói de todas as maneiras, não destrói apenas família, pessoas. O diabo vem para matar, roubar e destruir tudo. Ele quer destruir você, ele quer matar você, ele quer arrancar você. E aí quando ele afeta a igreja, para você desistir de ir na igreja, à igreja, o caminho, ele está interessado em destruir você. É tua alma, é tua vida que está em jogo. Quando você consegue, eu não preciso ir na igreja não, porque todo mundo peca, todo mundo erra, lá tem igreja, tem tantas falhas, é melhor ficar em casa. Ele quer que você fique quieto e você não leia, não medite, não cresça, não ajude a igreja. E a igreja fique fraca e você fique fraca, porque a ideia dele é destruir. Quando ele joga e quer jogar lama nesta palavra bendita, eterna, para que você não leia, para que você e ele coloca palavras como isso é um livro antigo, isso aí né, é ultrapassado, isso ainda lê essas coisas. Não, nós precisamos remodelar esta palavra. Quanto mais ele insiste e joga essas coisas de dizer que essa palavra não é a doce e poderosa palavra de Deus, qual é o propósito? O propósito é que você pare de ler e meditar nesta palavra, de se alimentar dela e você perca a fé, ou diminua a sua fé, ou você caia e você descreia. E aí, se você não busca e não corre para os braços do Senhor, porque você já nem acredita muito, porque foram minando, o propósito dele é isso, é minar a tua resistência. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. E qual é o poder do Evangelho? O poder do Evangelho e a urgência do Evangelho está aqui em Atos 26. Tirá-los, ou melhor, trazer luz para aqueles que estão em trevas e tirá-los do poder de Satanás e trazê-los para o poder de Deus. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho não é uma palavra de, lá vai, e se a gente for pregar o Evangelho para essas pessoas, como isso é ruim. Não! O Evangelho é a única salvação. É o poder de Deus.
Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para um, loucura para outros, mas para nós é poder de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há outra salvação fora do evangelho. Qual era o papel de Paulo? É também o teu papel, é meu papel. Ser testemunha do evangelho de Jesus, proclamar para que as pessoas se convertam, mudem, saia das trevas, saia do poder de Satanás para Deus, busque ao Senhor, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse versículo 18 devia estar grifado na sua Bíblia. Esse versículo 18 devia estar em letras graúdas na sua casa. Né? Para que você sempre lembrasse disso. Foi o chamado de Paulo, mas também é seu, é meu, porque essa é a tarefa do Evangelho. Essa é a tarefa. Não é à toa que Lucas registra isso com tanta veemência. E depois que Paulo dá a sua missão, dá a sua visão, o seu objetivo, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E esse versículo 18 é a visão de Deus para Saulo. Lá em Timóteo, na segunda, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão, que ele completou a carreira. Isto é, esse foi o que direcionou a vida dele. Olha, eu caminhei, preguei, escrevi, ensinei nas prisões, nos navios, nos naufrágios, em todos os lugares. Eu preguei para trazer luz, para tirar as pessoas do poder da dominação, da maldade, das trevas. Quando fala das trevas, gente, do desamor, do egoísmo, da vaidade, da sujeirada, da corrupção, da prostituição, da impureza. E transportá-los para a paz, a bênção, o amor de Deus. Quantas pessoas são escravizadas? Escravizadas. E o pessoal: mas isso é cultural. Não, é escravidão. Eu aprendi assim, eu sou sempre assim. É meio aquela musiquinha de Gabriela: eu sou sempre igual, tão assim, nasci assim, sou sempre assim, sempre Gabriela. O Evangelho é transformador. O Evangelho muda as pessoas. E se não muda, não é Evangelho. A pessoa fulana aceitou Jesus, mas está na igreja, mas ele está igualzinho. Mudou nada, não mudou nada, não se converteu. Não mudou nada, não se converteu. Nada na vida dele, ele continua fazendo as mesmas coisitas que ele fazia e achava que é normal. E o que tem de gente que se diz crente, que gosta de viver sentindo saudade das cebolas e dos alhos da época da escravidão no Egito. Olha o que Paulo continua dizendo, porque eu quero terminar esta noite. E diz lá: eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. O que eu anunciava? Que se arrependessem. Isso é a essência do Evangelho. Que se arrependessem e se voltassem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Lembra lá de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei de Deus. Ó raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, a tua vida com Deus, a tua vida, o teu fato de você se arrepender, que você enfrentou os teus próprios aguilhões, isso tem que redundar, tem que demonstrar, tem que trazer à tona frutos. Isto é, quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais, quem se sujava não se suja mais, quem era prostituto não seja mais, quem mentia não minta mais.
Há uma mudança, porque eu quero andar com Jesus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentando me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Está lá em Isaías, capítulo 42, versículo 6. Os profetas que estão dizendo, não estou inventando nada disso, rei Agripa. Os profetas dizem isso. O Festo aí nessa hora corta o discurso e diz, está maluco? Você viu? Falar sobre ressurreição? Que papo esquisito é esse? E Paulo diz, não estou louco não, Festo. Ó excelentíssimo Festo, versículo 25. Digo palavras de verdade e bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Olha que pergunta, né? Acredita, ó rei Agripa, no profeta? Nos profetas? Você acredita na Bíblia? Você acredita nos profetas? Tem muita gente que usa a Bíblia, que lê a Bíblia e que bota até a Bíblia assim de como se fosse algo que espantasse os maus olhados, as maldades, né? Tem sempre gente assim, até que na igreja, na casa, bota assim, aberta no Salmo 91, como se fosse ali uma proteção, né, contra as coisas ruins. Tem gente que fala, não, eu tenho a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Não, a questão não é se você gosta da Bíblia, a questão é se você crê e se coloca a sua vida nela, na sua palavra, para obedecer ao Senhor Jesus. Aí ele pergunta para o rei Agripa, ó rei Agripa, você acredita nos profetas? E ele mesmo responde, bem sei que acreditas. Aí o Agripa se dirigiu a Paulo e disse, olha que frase impressionante. Triste, eu diria. Ele diz assim, por pouco me persuades a me fazer cristão. Agripa vai dizer, Paulo, quase eu levantei a mão, quase eu abri meu coração, quase eu entreguei minha vida, quase eu aceito e eu entro no caminho, quase, por pouco. Oh, bateu na trave, Paulo, bateu na trave, quase. Quer dizer, o Agripa ficou tocado, mas eu devo ter pensado que ele era um rei, na posição dele, talvez não ficasse bem, por pouco. Por pouco. Por pouco, sabendo muito. Por pouco ele vai para o céu. Por pouco. Por pouco. Tem gente assim, né? Ouve a palavra, crê em muitas coisas da palavra, mas não quer ser cristão. Por pouco. Não quer andar no caminho. Quer saber do caminho. Quer até falar do caminho, mas não quer viver no caminho. Por quase que eu aceitei. Quase que eu entreguei minha vida para Jesus. Quase. Bateu na trave. E aí Paulo termina dizendo, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto nestas cadeias. Paulo termina o seu discurso falando e fazendo um apelo, pedindo que as pessoas se encontrassem
e voltar-se para o Deus Todo-Poderoso. Lucas registra esse discurso, reafirmando que esse evangelho é para ser extensivo, esse evangelho vai no âmago da vida, da alma, do arrependimento, da conversão, da mudança, de voltar-se para o Senhor e dizer: eu quero viver no caminho. O evangelho é esse: arrependei-vos e convertei-vos e pratica obras dignas desse evangelho. Isso é a essência do evangelho. Por pouco ou por muito, a minha oração nesta noite é que você esteja firmado nele, que você não desista do Senhor Jesus, nem da sua palavra, nem do seu amor, que você, por pouco ou por muito, seja como Paulo, sejamos nós como esse apóstolo, e que a gente possa crer e amar e viver no caminho que é Cristo Jesus. Não fique na beiradinha. Não seja alguém que goste da palavra. Não seja alguém que goste de ouvir o evangelho. Não seja alguém que até creia em partes da Bíblia. Não. Não fique ali por pouco, como a rei Agripa. Não. Que você diga: eu sou dele e ele é meu. E eu quero viver nele e para a glória dele. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Vamos orar? Quero orar com você, para que você não seja como Agripa, que ficou perto, mas que seja como Paulo, que estava nele. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai Santo, obrigado por esta palavra, obrigado pelo texto da tua palavra, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado porque o Senhor o susteve, o Senhor guardou, o Senhor deu sabedoria e trouxe para nós, a partir da pena de Lucas, inspirado pelo teu Espírito Santo, esta história, essa vida, esse testemunho, a essência do teu evangelho. Ó Deus, nós te agradecemos por tua bondade e por teu amor. E pedimos que o Senhor enche o coração com o poder do teu Espírito de cada um que me ouve neste momento. Visita agora, Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o juízo, a justiça, revela teu amor, revela a tua graça, revela teu perdão e dá, Senhor, uma revelação especial, como fizeste com Saulo. Pega, Senhor, cada um de nós, como fizeste na estrada de Damasco, e brilha no nosso meio, arrancando-nos de um caminho fora e nos traga para perto de ti, para a glória do teu santo nome. Sustenta-nos, Senhor. Assim nós pedimos as tuas bênçãos e o teu amor para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Bom que você está aqui conosco até agora. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo redobrado. Amém? Ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore pelo trabalho que está sendo feito de restauração, de reconstrução, ore pelo impacto missionário que vai ser em janeiro e se inscreva, venha para estar conosco em janeiro. Os ônibus vão sair do Rio de Janeiro, em janeiro, no dia 16 de janeiro, e vai vir até aqui, São Francisco, dá 1.000 quilômetros, e nós vamos passar aqui uma semana meditando, orando, sendo treinados e evangelizando, e atendendo, e dando assistência, e falando da graça, e produzindo fruto aqui nesse lugar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu espero que você possa estar conosco também aqui. Planeje isso. Se você quiser saber mais, entre no nosso site, projetozero.org, e aí você pode ali já ter as informações, pode se inscrever também. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso a partir da sua vida aqui em São Francisco, em janeiro, tá bom? Beijo no coração. Até quarta-feira, se Deus assim o permitir, vamos caminhando para o final do livro de Atos dos Apóstolos. Beijo no coração. Bye, bye. Beijo a todos. Mandem as orações e os pedidos que nós estaremos orando.
Vai.